Olá, tudo certinho com você? O programa que conecta você com o esporte regional e também com a dupla Grenal está no ar. Conecta Esporte. Você já vai se conectando, vai mandando seu recado no Facebook que a gente vai estar lendo no decorrer da programação. Hoje o programa tá fantástico. O primeiro tempo a gente vai estar falando de dupla Grenal e no segundo tempo tem uma entrevista com um juiz que já apitou 189 jogos, 49 da Série A e 3 Grenais, pessoal. Nada menos que 3 Grenais. O cara é fera. Então fica por aí para logo mais estar sabendo com quem que vai ser essa entrevista aí, com que juiz que vai ser essa entrevista. Mas o primeiro tempo a gente vai falar de Internacional e de Grêmio. O Grêmio que perdeu para o Bahia por 1-0 e o Internacional que venceu o Avaí por 2-0. Tá começando o Conecta Esporte agora, na Conecta Mais Web TV. Se conecta! É isso aí, pessoal. Começando o primeiro tempo do Conecta Esporte para a gente falar de Internacional e de Grêmio. Eu tô aqui com 2 Evertons no estúdio, um gremista, um colorado. Vou pedir para que vocês se apresentem. O Everton Cardoso está vindo sempre representando o Internacional. Ele que é dono da página Colorado do Prata, né, Everton? E lá ele sempre posta algo sobre o jogo, algo antes do jogo também, no pré e no pós-jogo. E também estamos com o outro Everton aqui. Vou pedir para que vocês se apresentem para o pessoal que está chegando pela primeira vez aqui no Conecta Esporte conhecer vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos... eu ia deixar a vez para o nosso visitante mais recente, né? Mas já que passou a bola, Everton Cardoso, estamos aí. Sempre um prazer, Vini, estar junto de ti e da nossa fiel audiência que está sempre acompanhando aí o programa. E aproveitar já que o Vini falou também, quem quiser curtir, acompanhar nosso trabalho de comentários a respeito do Inter sempre, página Instagram Colorado do Prata, dá um like lá e segue o que a gente vem acompanhando aí via Internacional e Nova Prata. Perfeito. Boa noite a todos. Everton Gotardo, gremista. Não tenho página. Eu sou gremista de Nova Prata, mas sou um torcedor. Quem sabe. Mas sou um torcedor muito assíduo do Grêmio. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre o futebol, sobre Grêmio e Inter, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois times. Não tem página, mas é administrador do Grupo Grenal. Isso conta para o currículo nessa hora. Conta. Lá é só resenha. Perfeito. Pessoal, então a gente vai começar, a gente vai fazer em 2 tempos aqui, né? Primeiro a gente vai falar do Inter. Que pena, acabou o jogo. Eu tive que sair de casa um pouquinho antes, então não consegui assistir todo esse jogo. E vou pedir para o Everton trazer um resumo do que foi essa partida, mais uma vez comandada pelo Koubachini, aí, técnico interino do Internacional, que entrou no lugar de Odair e tem todo um mistério se vai ter o Kudê, não vai ter. A gente está esperando, né, Everton? Não sabe o que vai acontecer ainda, mas conta um pouquinho do resumo dessa partida entre Internacional e Avaí. 2-0 para o Internacional, voltou a vencer depois de uma sequência de 5 ou 6 jogos sem vencer no Brasileirão, né, Everton? Betinho, e hoje, até comentei antes de sair de casa, primeira vitória do Inter desde que eu passei a vir aqui como comentarista. Perfeito. Cara, todas as semanas eu vim aqui, eu era empate, era derrota. Você vai parar de ir no programa, né, cara? Pelo amor de Deus. Faz essa aí a vamos, sai fora, vamos. Tinha que ser exatamente nesse, né? O que me deu sorte, eu acho que foi aquela camisa do CSA que trouxeram aqui semana passada, foi pra tirar a zica, agora a zica foi pro CSA e o Inter vai pessoal, retomar seu caminho. Pro pessoal que não acompanhou o programa passado, no programa passado teve o Everton aqui, né? Everton Cardoso e o Everson Marca. E o Everson Marca estava com a camisa do CSA, claro, lembrando a derrota, que até é bom a gente passar aqui, né? Uma semana que o Odair está demitido. Depois desse resumo eu vou ter algumas perguntas para te fazer sobre o Koubachini também. A derrota que culminou, né? Que fez com que, de fato, mudasse alguma coisa no Inter. E vou te dizer, Bedinho, que até a gente falava com os programas anteriores, eu era contrário num primeiro momento, e a partir da derrota do CSA, revi minha posição, e hoje, mais ainda vejo que foi acertada a decisão do Odair. Acho que ele fez muito pelo Inter, mas o seu ciclo encerrou, ele chegou no máximo que ele podia com o Inter, tanto é que
a gente teve 2 jogos seguintes, né, a saída dele. Um, claro, não com vitória, mas era contra o Santos, vice-líder do campeonato. Até falei isso na página, não era contra o CSA, não era contra o Cruzeiro do Z4, não era um time qualquer. E o Inter teve uma boa postura lá já contra o Santos e hoje o Inter fez o que precisava fazer. Não foi um futebol mágico, não foi um futebol majestoso de encantar olhos, mas diante de Inter, que tem a mania, triste mania de ressuscitar morto, de ir para time pequeno e se acovardar ainda mais, não sei qual que é a graça do senhor Everton aqui do lado, não sei qual que é a graça. O Inter se postou bem, poderia ter feito mais gols, não fez, porque o goleiro do Avaí, hoje eu não sei se é de costume dele, porque eu não acompanho os jogos do Avaí, né? Perfeito. Mas hoje muito bem, o goleiro muito seguro, uma bola do Guerreiro também no segundo tempo, passou triscando o travessão. O time do Inter foi bem, acho que, claro, a gente sempre quer mais, espera mais quando é contra time pequeno, poderia ter atacado um pouco mais, mas teve 72% de posse de bola, teve quase 700 passes durante todo o jogo contra 200 do Avaí, então o Inter de fato se fez em casa em Florianópolis, dominou o jogo inteiro. No início do segundo tempo, logo da entrada do Alessandro, acho que o time demorou um pouco a entender a presença dele de volta no gramado, e o Avaí conseguiu pressionar um pouquinho ali no início do segundo tempo. Depois que passou de fato o jogo a passar pelos pés do Alessandro, aí o jogo de fato passou para o Inter, porque a bola chega nele, vai para ataque, volta nele, ele consegue virar jogo com muita qualidade, consegue aí sim articular, fazer o meio de campo do Inter funcionar. E hoje, finalmente, né, vimos de 3 reduzir para 2 volantes em certo momento do jogo, e é isso que a gente tem impedido tanto, né, quando da saída do Odair, 4 volantes em campo para um time do tamanho do Inter. Não cabe, não dava mais. Então, hoje, feliz com o resultado. Podia ter sido um pouquinho melhor a atuação, mas tá valendo os 3 pontos, tá valendo voltar ao G6 e deixar o time do Cormão aí um pouquinho para baixo e o do Roger Machado um pouquinho mais abaixo ainda. Perfeito. Belo resumo do Everton, né? Eu acho que até posso te chamar de Cardoso hoje, pra gente não se confundir, né? Do Cardoso, então, um belo resumo aí da partida de hoje do Internacional. Vou pedir pro Everton, gremista aqui, se chegou a acompanhar um pouquinho do jogo, Everton. A gente acompanha um pouquinho, acompanhei um pouquinho. Dá uma secadinha, também, liga o secador. Dá uma secada, dá uma ligadinha. Sempre. Hoje, ele falou até que o Inter hoje jogou melhor. Claro, também teve um benefício aí no início do jogo, um benefício? jogador a menos. Quer dizer, não foi benefício, foi correto. Mas de benefício qualquer forma, de 11 jogadores contra 11 10, contra né? 10. Claro. Perfeito. Mas a expulsão foi correta. A expulsão foi correta, mas eu sou contra trocar o treinador tão rápido, né? Claro, imagina. Eu esperava que o Odair continuasse um pouco mais, até porque eu acho que ele demonstrou um bom trabalho e para você, se você quer ganhar alguma coisa, ele chegou quase a ganhar, mas se você quer ganhar, o trabalho é a longo prazo. Então, talvez o momento, claro, os colorados ficaram com medo de não ter a vaga na Libertadores, que é o que todo mundo está brigando agora com o Flamengo na frente. Mas não sei se o momento era agora de tirar o Odair, até porque falta pouco tempo, falando seriamente agora. O Cardoso está rindo, mas a gente falou na semana passada que há poucos dias atrás ele postou na sua página que queria o Odair até o final. Com certeza. Eu nem sei quem fui. Até porque não tem um treinador até agora, está com um interino, né? Bom, e aí vai ficar 2 meses para alguém assumir um projeto para depois começar. Obviamente, se ele for contratado antes, como se especula, que ele vai começar a trabalhar antes, mas eu não tiraria o treinador no momento desse. Não, na verdade... E falando até sobre isso, o Kudê hoje deu uma entrevista, né? Todo mundo esperava que ele dissesse alguma coisa, só que ele tem um jogo contra o Boca Juniors, né? Então, não tinha como esperar algo, seria até... não seria leal com o time dele, com quem ele conquistou o campeonato argentino, né? Dizer que ele já está fechado com o Inter. Minha opinião, ok? Nada de informação aqui, eu acredito que já está fechado com o Inter para 2020, não para agora. E eles não vão largar agora. Acredito que também o Inter vai voltar de lá, vai fazer esse jogo, de nada tá decidido ainda. Mas queria saber de você, Cardoso. É um bom treinador se fechar com o Kudê ou poderia ter buscado, porque parece que num certo momento ficou assim,
Critérios para o Inter escolher um novo treinador, ser argentino. Me pareceu isso, né? Porque foi atrás de 3 argentinos. Se não der esse, vão para esse. Se não der esse, vão para esse. Requisito. Todos os argentinos. Parecia um requisito. Tinha que ser argentino. Mas o Kudê, muita gente falando bem, outros dizendo que é mais aquela babação, digamos assim. Você concorda? Acha que é bom? Acha que não é? Acho que vem muito bem. Só um ponto negativo assim nessa história toda. Acho que o salário, se falou muito no salário, que estaria na casa de 700 mil reais. Né? Tem aquela história, que é produto bom, tu tem que pagar preço por produto bom. Né? Diz que dobraram o valor do que ele ganha lá, né? Se tu quer barato, tu vai achar também. Então tu tem que pagar preço alto por aquilo que é bom. E ele vem com as características daquilo que a torcida colorada vem tanto pedindo. Um time que jogue para cima. Ele chega em alguns jogos a usar só um volante, usar 3 meias mais de frente. Então ele tem essa característica, até estudei essa semana um pouquinho, assim, bem parecida com os times que o Bielsa montava. Ele foi atleta do Bielsa, então, que é dessa mesma escola que o Jesus tem aplicado no Flamengo, que é os times que começam a marcar já lá em cima, times agressivos. Marcação times, alta. Que tu comece a fazer o teu jogo lá no ataque, não esperar o time vir te atacar para te depois tentar fazer alguma coisa. Que era o que o Inter vinha fazendo muito mal, por sinal, com o Odair nos últimos jogos. Mas o que me pesa só, uma pontinha assim, é justamente isso. 700 mil por um treinador que vai vir o ano que vem. E aí escancara, assim como o Everton disse, se era para fazer isso, que se deixasse o treinador que tinha até o final. E quando a gente antecipava a semana passada aqui, que se o Inter não trouxesse um treinador logo, demonstraria falta de planejamento e de gestão. A gente falou isso aqui, eu ia te lembrar, Cardoso, que a gente comentou aqui que, na minha ideia, até eu pensei, não, se o Inter mandou o Odair embora, tem alguém em vista, porque senão não ia mandar. Mas aí foi mostrado mais uma vez que a gestão do Inter é sensacional. É assim, ó, sem palavras, porque tu dispensar um treinador sem ter perspectiva de contratação, aí tu dispensa no risco, esperando 2, 3 resultados do interino, para saber se ele vai dar conta ou não, para aí tu talvez dar uma oferta maior para tentar barganhar o outro treinador pro teu time. Não dá, né? Falta de planejamento. Se tu... é porque a torcida pressionou. Gente, não é... Quem Não tá na pode gestão assim, né? não tem que jogar pra torcida, tem que jogar pro Perfeito. time, pra gestão. É diferente, não pode ser assim que a coisa funcione. Acho que, ainda assim, não sei se é eu que tenho uma visão muito otimista, mas apesar da direção, as coisas ainda estão se encaminhando bem. Né? Para um futuro promissor, se vier mesmo com desse, se fechar. E deram muita sorte ter o Coloquini, que pelo jeito tá dando conta, e tá sendo mais ousado que o Odair, tá tendo a coragem de tirar quem tem que tirar, colocando o Sarrafiori hoje a jogar. Eu arrisco a dizer que se hoje fosse o Odair, o jogo ia dar 1-1, porque o Inter ia fazer um gol e depois ia retrancar. Ia retrancar, o Sarrafiori não ia entrar, o D'Alessandro não ia entrar, ele se segurar com 3, talvez 4 volantes, colocar mais um volante quando começasse a ver que tinha chance de segurar 1-0. Exato. É o jeito Odair de ser. O Odair tem um estilo mais conservador e também não... o importante é ganhar, não importa se é de 0,5 ele não vai para cima para fazer mais. Fez um resultado que é positivo para ele, que ele acha que é positivo, ele mantém o time. Eu brinquei hoje, Everton, no meu Twitter, que o Odair tinha esse pensamento assim: se eu tô jogando, se eu começo o jogo com 1 ponto, por que eu vou me arriscar para ganhar 3? Exato. Talvez perder, né? Hoje até no grupo dos colorados teve um que disse, por que o Sarrafiori não entra? Mais vezes, né? Mas como é que vai entrar? Vai que dá certo, né? Não dá pra correr o risco de dar certo. Exato. Só voltando à questão do treinador aí. Fica à vontade, Everton. Essa questão do Inter ter buscado um treinador fora, talvez se dê porque a ficha 1 do Inter talvez não fosse um treinador de fora. Era um treinador que até poucos dias estava desempregado, que eu acho que era a ficha 1 do Inter, que é o Abel Braga. Abel Braga foi recentemente contratado pelo Cruzeiro, então o Inter ficou monitorando esse mercado e talvez segurando o Odair em cima aí na balança, e não, nós temos o Abel. Mas aí o Abel se empregou, que seria a ficha 1 do Inter.
no meu pensamento e no meu modo de ver. E muito bem lembrado, Everton, que o mesmo Abel, o Inter buscou ele numa situação bem parecida com a do Cruzeiro e ele disse que ele não pegava times nessa situação. Sim. Claro que a gente pode entender o Abel, toda a história que ele tem no Inter, talvez se viesse e estragar toda uma história, campeão mundial com o Inter, né? Sim. O maior título da história do Inter, talvez estragasse se ele fosse rebaixado, né? Dá para entender, mas muito Colorado não entendeu assim, né? Foi no período conturbado, então ele não quis, teoricamente, manchar o currículo dele. E agora ele assumiu um time que também está muito mal, mas que também tem muito material humano para se trabalhar. Conseguiu uma vitória agora, né? Conseguiu a vitória. Acho que eram 10 partidas sem vencer e conseguiu uma vitória, algo assim. Conseguiu uma vitória, e aí material humano ele tem para trabalhar, mas eu acredito na questão Inter-Abel, que a ficha 1 do Inter era o Abel. Então, como não teve o Abel, você vai olhar para o mercado brasileiro e analisar o que tem de treinadores disponíveis. Tem o Cuca, que a gente sabe que está aí, e mais quem? Mas o Cuca era uma boa opção na minha visão. Sim. Era uma boa opção. Falei semana passada que para mim, hoje, seria um treinador para longo prazo, para projeto. Seria o Cuca, o nome em mercado brasileiro hoje. Mas... E Everton, o Inter tentou, você lembrou muito bem, tentou brasileiros, né? Tentou o Roger, né? Tentou. E que o Roger falou que não iria sair do Bahia agora, talvez viria em 2020. E aí que eu me pergunto mais uma vez, se o Kudê também só vem em 2020, será que não era vantagem talvez investir no Roger, que viesse? Porque o Roger vem mostrando um grande futebol, e logo mais a gente vai falar, ontem venceu do Grêmio no Brasileiro, mais uma vez no Brasileiro o Roger vencendo do Grêmio, né? Claro, com estratégia de jogo que o Renato criticou, que também vamos falar mas estratégia, né? Mas é que o Renato, não porque é o treinador do Grêmio, mas ele sempre tem isso, cara. Ele não sabe perder, ele precisa aprender a perder. Ele perde jogo, aí ele sempre desmerece o adversário dele. Ah, porque se defendeu, porque isso, porque aquilo. O cara perdeu, tem que reconhecer o mérito. Você não joga sozinho, você joga contra alguém, esse alguém tem o seu mérito para vencer o jogo. E também os times que vão jogar contra os times que estão mais no topo da tabela, geralmente se estuda um pouco mais, até porque o Roger foi treinador do Grêmio e foi quem iniciou esse projeto do Grêmio lá em 2016, né? Que o Renato depois assumiu e foi campeão da Copa do Brasil naquele ano, com o trabalho que o Roger começou. Só que o Roger começou outros trabalhos também no Atlético Mineiro, começou outros trabalhos também no Palmeiras e no meio do caminho, por causa do resultado, ele não conseguiu prosseguir. Talvez por isso ele não tenha aceitado treinar o Inter, porque todos os trabalhos que ele pegou grandes, ditos times grandes, foram interrompidos no meio. É verdade. E aí ficava meio complicado para ele. Daqui a pouco ele pega. E com o Bahia ele tá fazendo um grande trabalho, né? Tô com a tabela do Brasileirão aberta até para passar para vocês, né? O primeiro colocado, o Flamengo, com 61 pontos. Aí, falando dos gaúchos, o Inter no G6 entrou agora depois dessa vitória com 42 pontos. O Grêmio está em sétimo, 41 pontos, deixou de ontem abrir uma vantagem. E o Bahia com 41 pontos logo abaixo. Então é um grande trabalho do Roger no Bahia, né? O Bahia está nessas posições buscando um G6, um G4. É muito bom para o time do Bahia. Com um recurso bem mais limitado. Com certeza. Eu ousaria dizer, Bedin, que na verdade a proposta do Inter pelo Roger, o que se veiculou na imprensa é que seria um salário na casa de 320 a 350 mil reais. E aí tu vai oferecer 700 para o Kudê. É isso que eu pensei. E daí, na verdade, o que eu acho que fez pesar isso? Tem um fator que faz pesar isso. É o Grêmio. Porque tu não vai dar 700 mil pro ex-treinador, ex-campeão da América com o Grêmio, arriscar ele chegar aqui e não dar resultado. Sim. Aí tu deu pro cara do Grêmio, tu entregou o teu time pro cara do Grêmio, 700 conto por mês, pagando por um ano, e o cara não deu resultado. Mas e será? Agora, se o Kudê não der, o Kudê vai embora. Agora, se for o Roger, vira mais piada ainda, vira mais... Mas será que o Roger viria mesmo em 2020 se o Inter fechasse? Cara, por 700 mil, ele ganhando 180, 200, como se diz que ele tá ganhando no Bahia? Porque ele tem uma história bem boa no Grêmio, né? Não só como treinador, como jogador, né? Mais ainda como jogador. Ele tem um histórico muito bom. E também ele acompanhou muito o Tite nessa parte de, vamos dizer, de metodologias, de buscar conhecimento. O Roger buscou muito isso. Então, eu acho que ele é um bom treinador. Mas essa questão de ser do Grêmio, e sempre ser gremista, sempre atuou no Grêmio,
fez um trabalho no Grêmio, desenvolveu e treinar o Inter. Com certeza, se o resultado não viesse logo, que é o que todo torcedor busca, o resultado imediato, ele ia ser crucificado, massacrado. Para ele pesou e para o Inter pesou. Ia pesar bastante. O Inter não ia fazer uma proposta tão alta assim, no risco de... Vocês que colocaram um gremista para treinar, porque o torcedor pede ele, mas a hora que não der, vai criticar o diretor que botou. Né? E assim como ele, eu venho do Grêmio. Se eu for para lá e eu perder 2 jogos, os caras querem minha cabeça na bandeja. E aí pode acontecer o que aconteceu com o Rogério Ceni, né? Que o Rogério Ceni, por sinal, teve muita sorte, digamos assim, de Fortaleza pegar ele de volta, porque daqui a pouco ele estaria desempregado, né? E talvez Também. era um treinador que viria para o Inter, não se sabe. Rogério Ceni, ele trocou certo no momento pelo duvidoso quando ele fez a troca. Ele buscou um projeto, só que ele não conseguiu dominar o vestiário. Isso foi nítido, né? Que é por isso que eu acho que o Abel foi, porque bem na gíria assim, os bruxos dele estão lá, né? Sim, ele foi exato. campeão brasileiro com o Fred, com o Thiago Neves. Eu acho que ali ele é um cara que, se tinha alguém que pode reerguer esse Cruzeiro, que pra mim acho que vai cair, porque tá muito parecido com o Inter, jogador dizendo que clube grande não cai, não sei o quê, muito parecido com o Inter daquele ano, né, Cardoso? Não precisava desse comentário. mas o Abel é a única pessoa que pode salvar. Pessoal, vou ler um pouquinho o Evandro Bauer, dizendo que o Cardoso sempre sobe em suas colocações. O Odair teve um trabalho a longo prazo avaliado. Evandro Bauer comentando aqui no Conecta Mais do Facebook. Você que está em casa também pode estar comentando, que a gente vai estar lendo. Tem alguma dúvida aí sobre o Inter, sobre o Grêmio? O pessoal está aqui para responder vocês que estão em casa. O Evandro está no Canadá acompanhando o programa. Conecta Web TV Internacional, literalmente. Olha só, essa internet pode atingir muitos lugares e a gente tem um exemplo aí, ó. Então o Evandro assistindo a gente lá do Canadá, isso, Cardoso. Que bacana. Canadá. Muito legal. Quero saber de você, Cardoso. Patrick fez gol hoje, né? Com a chuteira amarrada, mas fez. Você falou que ele joga com a chuteira amarrada, concordei com você. Uma na outra, né? Pro pessoal, claro, amarrada tem que estar, mas, cara, ele parece que com as duas amarradas uma na outra, ele não estica a passada, estica o pé, filho. E eu ia te pedir, será que se vem com o D, que joga um pouquinho mais avançado, vai botar o Patrick mais avançado como fazer o Daíra ou o Patrick... Cara, hoje me deu um medo quando eu vi o Kolbachini colocando o Patrick lá no segundo tempo, ele fez umas trocas e me largou o Patrick lá na ponta esquerda. Cara, me deu um frio na barriga, velho. Se me vem um treinador novo e assistir esse jogo, ele vai achar que o Patrick joga na ponta esquerda. Jogador, meu senhor, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que falo que o Patrick faz um jogo bom e 10 ruim, né? E aí ele ganha muito, né? Aí hoje, eu não tava naquele momento ali, assistindo o jogo, tinha me caído da internet, e quando voltou, daí a minha esposa, quem é que fez o gol? Eu disse, o Patrick. Ela, quem? Eu disse, o Patrick. Depois eu fui olhar o gol no replay e disse, bom, mas também, né, cara, o goleiro espalmou ali, ó, eu com 100 quilos, né, cara, fazia, pelo amor de Deus, não. Bacana. Pessoal, você que está em casa nos acompanhando, a gente vai para um breve intervalo. Logo mais, a gente volta para falar de Grêmio, o Grêmio que perdeu para o Bahia, e o assunto principal vai ser quarta-feira que vem, pessoal. Tem Libertadores no Maracanã, Flamengo versus Grêmio, quem vai passar? O Cardoso já cravou que é Flamengo que vai passar, e no programa seguinte, na quinta-feira da semana que vem, ele vem com a camisa do Flamengo. Vamos ver se isso mesmo vai acontecer. Ou vai morder a língua, Everton. Não, se acontecer, vai ter ruas de fogos de novo. Né? Bacana. Pessoal, a gente vai pro breve... rótula. A gente vai pro... Essa vocês me pegaram, isolar a rótula aí, o Cardoso é acostumado já. A gente vai para um breve intervalo, logo mais a gente tá de volta. Comenta aí o que você achar que a gente vai estar lendo no decorrer da programação. Conecta Mais Web TV? Já sabe, se conecta!
Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Voltamos com o Conecta Esporte, pessoal, sempre vale a pena esperar, porque o programa está sensacional. A gente está falando do Inter e do Grêmio. Falamos do Inter agora no primeiro bloco e no segundo bloco agora a gente vai falar de Grêmio, que perdeu para o Bahia. Everton, não era o que se esperava para o último teste para esse jogo gaço que é quarta-feira contra o Flamengo da Libertadores, né, Everton? Com certeza não era o que se esperava. Foi um jogo, eu assisti todo o jogo como um bom torcedor, mas estava difícil. O Grêmio estava muito sonolento no jogo, errando muito passe, fazendo um jogo muito ruim, até para quem estava assistindo, de ver o jogo. E o Bahia do outro lado, que a gente acabou de falar do Roger, bem treinado, com uma proposta de jogo bem encaminhada, bem organizado taticamente, buscando trabalhar muito a bola em cima dos erros do Grêmio, nos espaços que o Grêmio deixava, principalmente no meio de campo, que nesse jogo deixou, as linhas ficaram muito longe, e aí deu pro Bahia trabalhar muito essa bola, e fizeram um gol de um pênalti lá no final, que foi um pênalti, né? Pênalti bobo, mas 3 pontos que se perde aí no caminho, né? Que não podia se perder. Se está buscando pelo menos uma classificação para a próxima Libertadores, não contando com outros resultados, não podia perder esses 3 pontos em casa. Perfeito. E eu já, como primeira pergunta, gostaria de te pedir sobre a arbitragem de ontem, né? Porque no próximo bloco, vocês que estão em casa vão estar acompanhando, a gente fez uma entrevista muito legal com o Fabrício Neves Corrêa, ele que é um árbitro aí, já apitou 189 jogos, 49 jogos da Série A, 3 Grenais, é um cara sensacional, assim, muita sabedoria falando de arbitragem, tanto é experiência também junto, né? Então depois vocês vão estar acompanhando essa entrevista, mas eu quero pedir pro Everton, ontem a arbitragem mais uma vez deu um pênalti pro Grêmio, né? E depois um pênalti que o Everton já tá, o Cardoso aqui já tá rindo, mas ficou duvidoso. Será que era pênalti aquele da mão? Não era? O que você achou, Everton? Olha, a arbitragem brasileira é muito complicado. Até ontem mesmo no grupo eu estava brincando com o Everton lá no grupo Grenal, que tem o Wagner Magalhães. Ontem ele deu um pênalti ridículo para o Corinthians contra o Goiás. Certo. Foi ridículo o pênalti que ele deu. E lembrando que ele foi o mesmo árbitro que atuou a semifinal do Grêmio com o Atlético Paranaense e não deu aquele pênalti o Wellington fez da mão, então que foi muito mais pênalti do que o que ele apitou ontem. Então essa questão de interpretação dos árbitros, a gente quer acreditar como torcedor que existe uma imparcialidade, mas você analisa e verifica que acontecem uns lances muito estranhos e o juiz acaba, para uns ele dá, para outros não dá o mesmo tipo de lance, então essa questão de interpretação, principalmente com o VAR, ficou muito complicado. Falando nessa parte de arbitragem também, para quarta-feira, no jogo do Grêmio contra o Flamengo, vai ter um árbitro que é internacional, de fora do país, certo. E o árbitro de VAR é o Rafael Claus, um árbitro brasileiro. E aí eu te pergunto, por que não ser de fora também? Talvez porque no primeiro jogo teve Pelo menos causa um pouquinho de estranheza, né? Pelo menos, não estamos falando nada, mas causa estranheza, né? O Flamengo reclamou muito dos gols bem anulados na primeira partida, e aí agora eles mudaram e trouxeram um árbitro de vídeo brasileiro, que teoricamente os brasileiros, alguns interpretam muito diferente dos outros árbitros sul-americanos. Então, a gente espera que ocorra
tudo normal, que o meu time possa ser vencedor, óbvio, mas se estranha muito a arbitragem brasileira, principalmente, é muito complicado. A gente quer acreditar nessa questão de imparcialidade, mas você assistindo, você acaba vendo algumas coisas que ficam meio complicado. É verdade. Pode ser interpretação? Quero acreditar que sim. Perfeito. E falando só para não perder esse gancho aí, como é que é o nome dele completo? O do VAR. O VAR que vai ser Rafael Klaus. Esse sobrenome é bom, né? Klaus, Everton. Não, sobrenome não, mas o árbitro até é. Não, talvez seja o melhor do Brasil. Eu até te dizer assim, ó, se serve de consolo dos brasileiros, eu vejo hoje na atualidade ele o melhor disparado, assim, ele é muito bom, fisicamente tá voando, tu assiste ele apitando o jogo, ele tá sempre em cima do lance, e o cara é tão bom que foi quem foi escolhido para apitar a semifinal Boca e River. Né? Então os caras não iam botar um árbitro qualquer apitar um jogo desse tamanho. Teve peito para ir lá num VAR, retomar um lance do River, botar um pênalti lá. Então eu acho que assim, ó, tudo bem. A gente, todos nós, né, Everton, gaúchos, ficamos com receio quando se fala de arbitragem brasileira. Tanto o Inter quanto o Grêmio. Hoje, não dá para eu te diria mais, de Santa Catarina para baixo, todo mundo fica com receio com a arbitragem brasileira. Mas ainda o Rafael Klaus, eu vejo ele com bons olhos, assim. E acho que talvez até esse jogo do River e Boca pode ter pesado para a escolha dele como árbitro de VAR, porque ele foi muito bem no jogo dele e aplicou o VAR bem também no jogo na Argentina. Talvez isso possa ter sido um critério para a escolha dele. Gerou bastante reclamação por parte do Boca Juniors, óbvio, que perdeu o jogo. Mas eu assisti o jogo, ele foi muito bem na interpretação de lances, foi muito bem também. Então, se for um brasileiro, é que se seja o melhor, River, né? Perfeito. Boca e River, quem perder não reclamar do jogo, daí sim nós vamos estranhar, né, cara? Como o Grenal, né? Os dois maiores clássicos, no meu ver, né? Sim. Grenal e Boca e River, né? Mas falando ainda do pênalti do Grêmio, então vamos falar, né? Léo Moura cometeu o pênalti, é isso mesmo, né? Foi o Léo Moura, né? Quando eu vi esse pênalti, eu pensei, que pênalti infantil? E o cara tem 41 anos. Cabe interpretação no pênalti também, aquilo que a gente falou, dos árbitros interpretarem. Porque se você analisar o lance, vai ver que o jogador do Bahia já está com as pernas meio cruzadas antes de encostar. Mas ele deixou a perna realmente. Então, não tem o que reclamar. Ele cometeu um pênalti bem infantil. Mais do que infantil, agora que eu falei, me veio a imagem na cabeça do pênalti, ele tem 41 anos, quando eu falei, a cabeça pensou uma coisa, eu acho que a perna fez outra. Talvez. Mas ele tentou 2 vezes ainda, né? Se fosse verificar no lance, ele... Não, foi para travar o jogador mesmo. Então... E será que depois disso mantém ele? Ou o Renato vai arriscar daqui a pouco... David Braz para segurar aí por esse lado o Bruno Henrique, o que vai ser agora? Porque estava preparando, o que me pareceu, estava preparando o Léo Moura, mas jogou muito mal ontem, né? O Léo Moura, ele não tem condições de jogar 2 tempos, então quero acreditar que ele não sai jogando. Eu acredito que o Renato não vai colocar ele no início, porque senão os lateral do Flamengo vão passar e os atacantes passar voando. Vou dar uma sugestão. Manda pro Renato lá, cara, adapta. Tira o Galhardo da direita e bota na esquerda. Coloca o Galhardo, cara, vai dar certo. Não, eu acho que... Não, tem que começar com o Galhardo. Eu começaria com o Galhardo, pelo menos sem vigor, para acompanhar os jogadores. O último gremista que veio aqui cravou que o Grêmio ganha de 1-0, gol do Galhardo, hein? Vamos lembrar aqui, né? Quem sabe? Aí é muita difícil, coisa, né? É pedir demais. Mas acho sim, eu acredito muito no poder de reação do Grêmio. Usou os titulares agora, vai poupar o final de semana novamente para estar em condições, mas ainda vai ter essa dúvida aí, né, nessa parte. Tem um outro ponto que talvez preocupa também, que é a questão do Maicon com o Matheus Henrique aí no meio, porque acompanhar o time do Flamengo jogando com o Gerson, jogando a bola que está, com o Arão jogando a bola que está, com o ataque que tem o Flamengo, é complicado pro Grêmio manter esse esquema com o Matheus Henrique e o Maicon. O Maicon
não consegue ter esse vigor de acompanhar. Ele é lento, teoricamente, é um jogador lento. E é isso aí. E aí, se colocar o Léo Moura, e aí eu acho que não muito joga mais Maicon. Se tiver Maicon, acho que não joga Léo Moura. Acho que os dois não vai encaixar aí, porque realmente é um time muito rápido do Flamengo. Tá bom na zaga, mas o ataque... Cara, e a gente, quando falou, que nem o Everton falou agora, e até vamos retomar de novo o assunto da semana passada. O Grêmio, acho que nesse jogo sim faz correto agora do domingo de poupar atletas. Nesse jogo, que é véspera de semifinal. Mas com certeza o Flamengo vai pro fim de semana com o time titular de novo. Jesus falou, sabe o que aconteceu? Final da partida, Jesus falou, apareceu uma... Jesus falou? Vai falar o quê? Achei que ele ia puxar a Bíblia agora. Não, se Jesus falou, né? Final do jogo, os jogadores do Flamengo desabam. Tudo mostra que são extremamente cansados. Aí falaram pro Jorge Jesus, então, falaram pra ele assim... Pô, teus jogadores estão cansados, vai poupar domingo? Ele fez, vou poupar. Não vou poupar. Ele já falou, não vai poupar, né? O que tiver, ele vai jogar. Ele deu uma entrevista faz uns 10 dias, eu acho, pra Fox, onde ele dizia, eu não vim pra fazer história no Flamengo. Eu vim pra fazer história no futebol brasileiro. Que legal. E, cara, tu parar e olhar... Outro dia, eu não tenho assistido os jogos do Flamengo, a não ser com o irmão, assim. Tô muito preocupado com a situação... Sofro junto com os meus amigos gremistas, né? Mas eu... Só que ao contrário, né? Só que não. Só que pro lado contrário. Só que ontem eu falava com o pessoal, porque tu vê notícias do Flamengo é sempre a mesma coisa. O time massacrou, o time amassou, o time venceu. É só vitória, vitória, vitória. O time tá disparado na primeira colocação, sobrando ponto, e o time vai continuar amassando. Eles não... Sabe? Não tem consentimento, o time vai pro ataque, vai com força máxima cara, é impressionante de fato. E eu não gostava, assim, dele quando ele veio pro Brasil, assim, porque ele é daquele estilão marrentão, meio Renato Gaúcho, assim, meio de botar bronca, tá? Assim, mais um, né, cara? Já não precisava aguentar um, agora vem outro. E, cara, mas assim, ó, tenho que me render ao que o cara tem feito, porque realmente é impressionante. E é aquilo que a gente sempre fala, no meio, claro, informal, comum, popular nosso, acho que o jogador ganha muito dinheiro para pouco que se faz no Brasil. Às vezes, o Aguirre, por exemplo, fazia muito isso, e que eu gosto. Rodízio, muito rodízio para atleta jogar no máximo uma vez por semana. E mais do que isso, não é só o que ganha, é assim... Não vai ter que pegar o busão para voltar do jogo, entendeu? Vai pegar o melhor avião. Vai ter banheira de gelo, se bobear o gelo do cara é com água mineral com gás, né? Pelo amor de Deus. Vai ter bolinhas, né? Por favor. Os caras aquecem no nosso ginásio municipal o tamanho dos vestiários dos caras, sabe? É isso aí. É uma estrutura que, por exemplo, o Grêmio, o Inter, vamos dizer, os 8, 10 melhores clubes do Brasil têm estruturas de ponta parelha com qualquer time da Europa. E aí... Deixa eu até fazer uma pergunta aqui do pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. O Evandro Bauer aí, que está nos acompanhando do Canadá, é isso, Cardoso? Olha que bacana. Ele tá ligadaço e tá pedindo. Flamengo vai para o... Tá dizendo aqui, Flamengo vai para o jogo desfalcado. Everton. É uma pergunta para os dois, pelo jeito aqui, ó. Everton, acha que com os desfalques o Grêmio pode crescer no jogo e sair com a vitória? Lembrando que o Flamengo vai desfalcado. Parece que teve uma macumbinha aí, Cardoso, será? Tá funcionando. Tá funcionando. Porque o Rafinha também... Claro, que o Jesus é sacana, né? Já disse aquela vez que Gabigol não jogava, jogou, mas disse que Rafinha não vai jogar, né? Jesus é sacana. Jorge Jesus, né? Não, eu acho que isso tudo, claro, ele não querer poupar jogadores... É bom, e ele vai ter um time bem montado, tem qualidade, tem material humano, tem tudo para fazer um grande jogo da mesma forma. Se ele não perder mais ninguém, tá tudo certo. Agora, ele já perdeu 3 jogadores, teoricamente, que a gente não sabe se vai voltar, que é o Arrascaeta, o Felipe Luiz e o Rafinha. Então, 2 laterais muito bom e o outro... Cara, um meia muito bom, fantástico. Então, tá tudo certo, ele tá usando os titulares, tudo beleza. Agora, se ele perder pro Grêmio e for eliminado, muita gente vai massacrar o cara. Eu concordo, Everton. Acho que muita gente vai cair em cima dele. Olha, tá vendo? Outro time poupou, por que você não poupou? Então, passa muito pelo resultado. Se ele ganhar o jogo,
vai ser, beleza, tudo certo. Não, cara, tu fez um excelente trabalho. Agora, se ele não passar pelo Grêmio, com certeza vão questionar o trabalho dele. Cara, tu tinha que ter poupado. Tu tá sobrando na tabela do Brasileiro. Por que não poupar? Por que não 8 poupar? pontos na frente, né? Então, assim, tudo passa pelo resultado. E voltando à questão do resultado, eu confio muito nessa questão do Grêmio passar fora de casa. Já aconteceu com o Palmeiras, anteriormente, muito parecido também. E o Grêmio não era favorito, como não é agora. O Flamengo é amplamente favorito e eu gosto disso. Quando o outro time é muito favorito, você dá armas para o outro time chegar com mais pegada, com mais vontade e mostrar talvez o futebol que não mostrou, por exemplo, nesse último jogo. Se bem Então, O detalhe é que o Palmeiras não tinha Jesus. E nem Deus, né? E nem Deus, porque eles têm Deus também, né? Então, auxiliar. mas eles já tiveram o Gabriel Jesus. Mas não estava, né? Aquele era fake. Mas lembrando que o Jorge Jesus tem uma característica muito boa, que os jogadores podem ver que não sobe no salto. Em nenhum momento, pelo menos até então, né? Claro que futebol é resultado. Isso que a gente falou, Renato não estaria no Grêmio até agora se não tivesse resultado, por mais que é ídolo, precisa de resultado. Mas por enquanto está dando certo, vamos falar bem, né? Então o Jorge Jesus, ele tem muito disso. Os jogadores não entram nessa pilha de, já tá ganho. Com ele não tem. O Flamengo tá ganhando de 10-0, errou um passe e ele tá xingando os caras na beira do campo, né? Então... Isso, ele busca bastante isso. Eu olho muito... O Renato também busca muito Perfeito. isso. É bem parecido. Mas a diferença é que que um tem no material humano e o que o outro tem, o que o Renato fez, não tem como criticar o cara agora. Por exemplo, mesmo que ele não ganhe o próximo jogo aí, não vá para a final da Libertadores, não dá para criticar o trabalho do Renato pelo histórico. O que ele conseguiu fazer com esse time, com o material humano que ele tinha, já tá bom demais. Eu, como gremista, tô satisfeito. Não é... Às vezes pode parecer, claro, a corneta, porque o cara é colorado, porque é o Flamengo. Não. Mas, velho, qualquer time que for eliminado pelo Flamengo hoje no Brasil... Não pode ser Não tem como se condenar o outro time verdade. que perdeu pro Flamengo. É verdade. Cara, o futebol que eles jogam, outro dia eu É uma fiz... seleção. Não, é realmente muito além do que a gente tem visto nos últimos anos aí de Brasil. Talvez o que chegou mais perto disso foi aquele Grêmio campeão da América, ali quando o Lua tava bem e tal. 2017. Agora, depois disso... Ano passado, nenhum time jogou perto do que o Flamengo vem jogando. E aí, é o material humano. Tá, mas o Abel tava no Flamengo e tinha o mesmo material humano e não fazia tinha o que tá resultado. fazendo. O Palmeiras tem muito material humano também, tem muito jogador sobrando. Claro, também não eu tá acho que a diferença do Palmeiras é que contrata mal, né? É muito jogador caro, muita estrela, mas nenhum que decide, né? Nenhum jogador que decide como só pegar o ataque do Flamengo, decide muito mais qualquer jogador do Palmeiras, né? Mas também, se tu pegar, eles trouxeram o Ricardo Goulart e mandaram embora depois, ou foi embora. Não sei qual motivo, mas ficou poucos jogos. Mas tem o Luiz Adriano, por exemplo, é um excelente jogador. O Luiz Adriano. Tem o Borja, né? O atacante colombiano, também um excelente jogador. O jogador... O Dudu, ele se o destaca, Dudu, um bom jogador. O Davidson, como é que é? Sim, o Daverson. Esse é, teoricamente, o mais fraquinho deles, né? Perfeito. Dos atacantes. Mas não conseguiu montar um time, então... Perfeito. Antes de fechar, a gente não pode deixar de falar aqui da declaração do Renato, ontem. Que ele disse que... o Everton já riu aqui. Que ele disse que apenas 4 times no Brasil jogam futebol, os outros é uma retranca, porque perdeu do Bahia, mas assim, assistindo o jogo, gostaria de saber da opinião de um gremista. O Everton agora segura um pouquinho, o Cardoso, o outro Everton. Ruas de fogo segura. Do gremista aqui, saber, Segura a rota, concorda com isso? Porque me parece assim, nos melhores momentos, o Bahia e Grêmio foi muito parecido, né? Foi muito parecido, só que isso é muito jogar para a torcida e falar que está tudo bem. O que eu vejo o Renato, ele não vai deixar a peteca cair agora, falar, não, nós jogamos mal, não sei o que, não. Nós estamos jogando porque nós temos um trabalho, porque nós fizemos, porque nós somos um dos 4 times que jogam para frente, os outros vêm se defender e jogam. O Bahia ontem mostrou um jogo diferente, com inteligência, jogou bem. A estratégia, A estratégia é diferente. Então, esse lado do Renato,
obviamente que ele jogou para a torcida e para os mais fanáticos, vamos dizer. Eu, como torcedor, não me iludo com esse tipo de palavras dele. Ele é um bom treinador, ele tem esse jeito dele marrento aí, de falar e até certa soberba, né? Vamos falar dele, mas eu como torcedor do Grêmio, não tenho o que reclamar dele. Mas será que essa jogada, é bem como você falou agora, pensando, será que não é algo assim? Porque Renato já falou mal dos jogadores do Grêmio, já, né? Antes o Everton comentou, já vi ele falando mal dos próprios jogadores do Grêmio. E será que isso não é nem para torcedor, não é para jogador mesmo, para o jogador dizer, opa, não estamos tão mal, porque daqui a pouco se entra na cabeça que tá mal, que perdeu pro Bahia e vai enfrentar o Flamengo? Pode ser também, mas é que essa questão de vestiário aí é muito complicado você administrar. Então, realmente, ele tem o vestiário na mão, então pode ter jogado para os jogadores isso. Até para não demonstrar isso, nós não estamos tão mal, nós somos um dos 4 melhores, podemos fazer frente com eles. Então, vamos fazer a nossa estratégia e vai ser até interessante ver o jogo, porque a maioria vai assistir esse jogo e também vai analisar. Bom, se são 2 dos 4 times que jogam o melhor futebol, tem que ser um futebol bonito. Perfeito. O que não aconteceu no primeiro jogo com o Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Então, claro, você falar, mas depois tem que ir lá e fazer também. Não adianta só falar. Mas é aquilo que eu falei. O Renato tem esse jeito dele, ele não vai mudar, é assim. E vem nesse período com o Grêmio muito bem. E eu, como torcedor, a gente quer a continuidade dele. E ele tem moral para falar, porque diversas vezes que o Renato falou, e até achei estranho que nessa vez ele não falou, talvez porque não está tão convicto assim, mas diversas vezes ele diz, não, o Grêmio vai passar. Pode ter certeza, contra o Palmeiras ele falou, o Grêmio vai passar. O Grêmio vai passar. E quando ele fala, acontece. Essa credibilidade ele tem. Eu não lembro dele ter falado alguma vez que ia passar e aconteceu alguma zebra e não deu para passar, e não, né? Mas nessa vez ele não falou. Então talvez não tá tão convicto e não tem como tá, né? Com o futebol que tem o Flamengo e com os jogadores que tem o Flamengo, né? É muito vai ser um difícil jogo decidido falar detalhes, isso. eu acredito. Mas como você falou, se ele sempre falou isso, eu vou pedir para ele falar, então eu vou mandar um zap aí. Se ele falou das outras vezes deu certo, agora quem sabe deu certo também. Ele sabe o que vai enfrentar do outro lado, como eu, torcedor, também sei o que o time vai enfrentar do outro lado. Claro que vai montar a melhor estratégia possível para o jogo. Lá também, o Grêmio tem uma questão que ele costuma jogar um pouquinho melhor fora de casa. Aconteceu com o Bahia anteriormente na Copa do Brasil, a não ser o Atlético Paranaense aí no campo sintético, que jogou muito mal fora de casa. Nos outros mata-mata, nos outros jogos de mata-mata, ele jogou muito bem. Inclusive a Libertadores, na fase de grupo, teve que buscar pontos fora que ele perdeu em casa, jogando mal em casa e jogando bem fora. Então, o torcedor, eu como torcedor, a gente se apega nesses detalhes. No que o Renato faz, ele sabe o time que ele tem na mão e a gente pega o histórico e se agarra nessas questões aí para você querer e, obviamente, chegar e passar e ir para a final aí, quem sabe. Perfeito. Para finalizar agora, pessoal, só para lembrar, então, Grêmio, próxima partida do Grêmio, quarta-feira. Tem uma rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro. Perfeito, vai com reserva, né? Vai com time alternativo, reserva. E aí, na quarta-feira, sim, o grande jogo, o jogo mais esperado, talvez, do momento. E no final de semana é contra o Fortaleza? Joga contra o Fortaleza? Deve ser contra... Eu não olhei na tabela, mas deve ser contra o Fortaleza fora, né? Se não me engano. Isso aí. E Everton, Cardoso, hoje... Ele sabe mais de tabela, que só está disputando isso aí. Como é que próxima partida do Inter, Everton? Cara, eu não peguei também hoje. Hoje eu vim despreparado, saí da corrida. Porque eu sempre faço isso no pós-jogo, a gente faz análise lá pro... Daí hoje eu saí corrida, eu não peguei o próximo jogo. Certo. Mas, busca aí, Everton, enquanto eu vou falar pro pessoal que está aqui em casa.
Pessoal, no segundo tempo a gente vai ter uma entrevista fantástica. A gente vai para um breve intervalo, logo mais só o Everton me trazer aqui contra quem que o Inter joga na próxima partida do clube. Mas a gente vai ter uma entrevista fantástica com o Fabrício Neves Correa, um árbitro que já apitou 189 jogos, né? Ele foi delegado pela CBF ali em 2001 e aconteceu contra o Vasco da Gama? Em casa. Perfeito, joga contra o Vasco da Gama, o Internacional, em casa, então aí, obrigação de vencer, Everton? Ou... Óbvio, né, cara? Tanto Colorado queria o Luxemburgo, então vamos ver o Luxemburgo no Beira-Rio agora. Tem projeto do outro lado. Luxemburgo, né, Tem projeto. Tem projeto do outro lado, hein? Tem projeto. Perfeito. Quero agradecer vocês, os dois Everton, né? O Cardoso e o Gotardo. Muito obrigado por estarem aqui, falando um pouquinho dessa paixão que a gente gosta tanto, que é a dupla Grenal, o futebol gaúcho, e mais do que isso, falando sobre o futebol nacional e sobre o futebol em si, que a gente gosta tanto. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado por estarem aqui. Pela oportunidade aí. Perfeito. E agradeço também às pessoas de casa aí que estavam assistindo a gente, continue assistindo os debates e sigam os gremistas, não os colorados. Legal. Obrigado, Bedinho. Obrigado, pessoal que acompanha. O pessoal do grupo dos Colorados de Nova Prata estão sempre, alguns assistindo, comentam com a gente depois. Eu agradecer especialmente hoje o Everton, nosso amigo. Já tínhamos tentado outras vezes trazer ele, hoje pôde vir, então sempre um prazer estar do lado do amigo aí. E lembrando, curte lá Instagram, Facebook, Colorado do Prata, sempre tem uma análise sobre o Inter voltado pro povo pratense e região. Perfeito. Só para finalizar, quarta-feira, se o Grêmio ganhar, não tem ruas de fogo, tá? E nem rótula isolada. E se perder? Se perder, não sei, pode ter ruas de fogo. Não teremos, porque esse é um assunto que acho que polêmico. Já está superado, faz parte do passado. Bacana, legal. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite para vocês. Mas o pessoal também vai pegar o celular e vai acompanhar a entrevista que vai acontecer logo mais com o Fabrício Neves Correa. Ele é fera, pessoal. Muita qualidade nessa entrevista, você vai acompanhar muita sabedoria em tudo que ele falou. E se você não entende muito de VAR, não entende muito de arbitragem, acompanhe essa entrevista que tá muito bacana. Muito obrigado a você que acompanhou esse primeiro tempo. Fica com o segundo tempo do Conecta Esporte. Fica por aí. Logo mais, a gente está de volta. Essa é a Conecta Mais Web TV. Se conecta! Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Boa noite, pessoal do Conecta Esporte. Hoje estamos aqui para uma entrevista exclusiva. Vamos falar com uma pessoa que tem uma bagagem incrível dentro do esporte. Ele, que tem 45 anos, é professor de educação física, árbitro designado pela CBF em 2001, já apitou 189 jogos. Desses 189, 49 jogos foram apitados na Série A do Brasileirão. E, pessoal, apitou nada mais, nada menos que 3 Grenais. Este, que se não o maior, é um dos maiores clássicos do mundo. Eu tô com ele, Fabrício Neves Correa, que já apitou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Gauchão, Série A, B, C, D e E. Ele que tem muita bagagem, 189 jogos.
Estou aqui com Fabrício Neves Correa. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, Vinícius. Muito bom estar aqui com vocês. Perfeito. Estamos aqui, vamos falar com ele um pouquinho sobre a arbitragem e depois a gente vai entrar no assunto VAR. A gente quer conversar um pouquinho, porque em todos os Conecta Esporte que a gente está por aqui, a gente fala sobre o VAR. Sempre tem o assunto VAR, então a gente vai falar sobre isso também. Fabrício, você esteve na conferência aqui de esportes de Nova Prata e falou sobre alguns assuntos muito importantes que aconteceu aqui nessa conferência, né? E eu gostaria de saber, primeiramente, qual a importância da disciplina no esporte. A gente sabe que é muito importante, mas no Brasil muitas vezes não se vê isso. Qual a importância da disciplina no esporte, Fabrício? Bom, o que eu te digo é que conduta, disciplina é o que rege a vida de todos nós. O Brasil tem a característica de ser aquele país do jeitinho, que tudo pode, que tudo as pessoas podem levar do seu jeito, e não é assim. E eu, como educador físico que tenho na minha profissão de dia a dia e a arbitragem, que eu levo comigo há 25 anos praticamente, sempre foi muito regrado e sempre muito pautado na conduta. Então o que eu procuro passar nas palestras que eu participo, seminários, simpósios, é isso aí, que a gente possa sempre conduzir, principalmente as crianças que gostam de futebol, meninas, meninos, professores, orientadores, pais. A figura de pai e de mãe é muito importante, porque às vezes, fora do campo e fora da quadra, são eles que acabam inflamando quem está lá dentro. Exatamente. Então, as condutas ruins de pai e de mãe, dentro de um campeonato, de cidades, de regiões, acaba dando grandes problemas para a arbitragem. Então, o que eu procuro passar é isso, que a gente possa ter a conduta e principalmente a firmeza por parte dos árbitros em tentar de alguma forma passar para quem está jogando, para quem está disputando, que o jogo tem regras e elas precisam ser respeitadas. Perfeito. E a disciplina muitas vezes ela é enraizada na cultura, né? E a gente sabe que no Brasil tem aquele, que não é nada bom falar disso, né? Mas tem aquele jeitinho brasileiro, que muitas vezes vou só furar uma filinha aqui, vou só aceitar um troco a mais aqui. Isso é muito complicado. Tem essa cultura. O quanto isso influencia na disciplina? Você falou dos pais, muitas vezes, xingando o árbitro de fora, né? E o menino lá tá jogando... Pô, se meu tá xingando, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro, né? Então, a importância da disciplina... Eles precisam desse limite. E o árbitro, como um orientador, principalmente, ele tem que dar essa hora dele parar e saber que ele tem que disputar com regra, com respeito ao adversário, com lealdade. E isso aí que vai mostrar pro guri ou pra guria que o esporte é bom porque ele tem regras. Perfeito. E a gente precisa botar isso em prática para quem está disputando. Perfeito. Você foi árbitro, então, né, desde 2001, parou em 2016, né? Não, assim, Vinícius, eu comecei em 96 fazendo o curso da Federação Gaúcha de Futebol. Certo. Aí em 97 comecei com os jogos, a gente começa nas categorias de base. Hoje começa mais cedo. Agora tem sub-15, parece, de Campeonato Gaúcho. E na nossa época era juvenil, que é ali por volta de 16, 17 anos. E aí tu vai, é uma escada longa, e aí tu vai galgando degrau a degrau, vai te dedicando cada vez mais. Tem muitos e muitos e muitos deveres dentro da arbitragem, tu tem que sempre apresentar ficha limpa, bons antecedentes, SPC de acordo, negativas, tudo. Então aquela coisa assim que dirigente, que a gente nem imagina, dirigente de futebol adora dizer que árbitro é safado, que é comprado, que é ladrão. Perfeito. Eles têm que primeiro ver a origem do árbitro para saber que eles não podem falar aquilo. Quem está representando a Federação Gaúcha de Futebol, que é o primeiro degrau de um árbitro que quer se tornar profissional, é ter a conduta reta, ilibada. Se tu tem qualquer problema com a justiça, civil, crime, tu pode saber que tu vai ter que esperar um pouco. Então tem tudo isso que tu passa. E aí depois tem os testes físicos, teóricos, tem que ter uma boa aceitação com a comissão de arbitragem, que é quem vai te escalar. Na minha época, durante muito tempo, tinha um sorteio da arbitragem, que além de tu conseguir mostrar que tu era bom dentro de campo, tu tinha que contar com a sorte. Então, como tu mesmo falou, antes de apitar esses 3 grenais que eu ganhei no sorteio, eu perdi vários. Perdi pro Simon, perdi pro Gaciba, perdi pro Voaden,
mas nunca deixando a peteca cair, sempre me dedicando um pouco mais para saber que quando chegasse a minha hora, eu ia dar conta do recado. Perfeito. E vendo a arbitragem nos dias atuais, o que você acha? Era mais difícil apitar na época que você apitava ou hoje em dia? Sem dúvida. Antigamente a arbitragem era mais de raiz, mais de essência. Certo. Errar e acertar é do jogo, continua hoje em dia. Só que agora a gente tem o polêmico VAR. Perfeito. E cada vez que a gente tem esse quadradinho pedido, a gente pode saber que vai ter uma situação nova. E a mão no ouvido é aquela tensão toda. Para quem está dentro de campo, para quem está na torcida, para quem está assistindo em casa, porque agora o futebol tem muitos momentos até o árbitro se dirigir até o monitor, conferir aquilo que foi sugerido pelo árbitro de cabine, que está lá em cima, para ver qual será a decisão dentro de campo. Até para o narrador, né? O narrador já não Sim, sabe se narra, é outro momento. Inclusive agora, perdão, no final de outubro eu vou participar de tá tendo um curso de locutores de futebol lá em Porto Alegre. Bacana. E eu vou participar falando só disso. Hoje em dia, o locutor tem que dizer gol. Aguardem um momento. Muito bom. Aí quando o gol for confirmado, aí tu larga a goela e grita que o gol foi legal. Perfeito. Então, calma, respira, toma tua água, toma teu café, que vai dar tempo, porque o gol sempre demora um pouquinho mais para ser homologado. Que bacana. E olha só, já vi muita gente que sonhou em ser jogador, sonhou em ser atleta, né? Mas ser árbitro, como é que é? Como você decidiu? Não, eu quero apitar, quero ser esse cara que não pode aparecer, não pode ser a figura do jogo, muitas vezes passa despercebido, e que bom quando passa despercebido, sempre, né? Isso aí. Como é que você decidiu? Ou quando tu aparece, que seja por uma coisa justa, Boa, uma coisa né? correta. Então, Perfeito. a gente pode aparecer no momento certo com a decisão correta. Perfeito. Como é que foi essa decisão? Como que Quero eu ser decidi? árbitro. Eu, durante um bom tempo, pensei em ser jogador de futebol. Eu me formei atleta num colégio muito tradicional de Porto Alegre, que é o IPA, Instituto Porto Alegre. Depois eu fiz a minha formação como educador físico também na faculdade lá. E aí a gente tinha essa essência do esporte. Aí lá joguei futebol, joguei vôlei, participei de outras atividades. E a vontade de ser jogador foi comigo assim até os 17, 18 anos. Mas aí eu vi que eu ia ser um jogador médio Mediano. para regular. Aí eu acho que o meu mundo seria jogar no Guarani de Garibaldi, aqui no Nova Prata. Eu ia dizer, na Associação Nova Prata. Quem sabe num time menor. Certo. Eu não ia vingar para um time grande como o Internacional, como o Grêmio, como os grandes de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais. Perfeito. Então, eu comecei a me interessar por outras atividades dentro do futebol. E aí a arbitragem foi uma. Eu comecei apitando jogos escolares no próprio IPA, e aí alguém me mentiu. Cara, tu leva jeito. Tu foi bem, Foi o sincero. pessoal te respeitou, o pessoal gostou. E aí eu comecei a me interessar, logo depois abri o curso de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Eu tinha alguns amigos também da educação física interessados em fazer. Certo. E a gente foi lá, se informou, se inscreveu. Na nossa época se pagava em dólar o curso, Nossa. porque era uma moeda, continua sendo a mais valorizada do Continua. mundo. E aí a gente pagava em dólar, $300. Aí eu me lembro que eu pedi pro meu pai, e meu pai brincou, não, tu tá maluco? Árbitro? Deu, pai, vamos ver. Aí eu comecei a apitar jogos pequenos, eu fazia recreação em festa infantil na educação física. Olha só. E aí o dinheiro começou a surgir, era pouquinho, mas dava para pagar o curso. E aí nesse curso eu tirei primeiro lugar. O curso da Federação Gaúcha de Futebol eu fui o primeiro colocado. E como prêmio, eu apitei a preliminar da final do Brasileirão de 96 entre Grêmio e Portuguesa. Olha só. O estádio olímpico lotado e a partida preliminar, eu que fui o árbitro. Que pressão, hein, Fabrício? É, mas é que é assim, Vinícius, o cara já começa a se acostumar com os jogos com bastante gente, Claro. com mídia. Talvez por isso que te levou a ter Isso. tantos outros jogos Isso importantes aí. na carreira. E aí, né? então, meu primeiro jogo de destaque, depois de ter feito aquele gauchão infantil que a gente fez, que era a Copa Melita. Olha só. E aí eu me destaquei naquilo, provas teóricas, provas físicas, dentro de campo também, fazendo boas arbitragens. Eu fui premiado com a decisão naquela legal. tarde de domingo, lá no Olímpico.
Que bacana. Desejar parabéns, né? Não só por essa premiação, Sim. mas por todos os outros jogos que você já passou, Fabrício. Mas nem sempre foi um mar de rosas, né? Muitas vezes tem dificuldades, né? Nunca. E tem muitas. Eu gostaria de saber aqui, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou sendo árbitro? E qual a maior dificuldade que todos os árbitros enfrentam por ser árbitro? Assim, é uma estrada como a serra aqui. Muito sinuosa, tortuosa, muita curva. Um dia tu tá bem, outro tu tá mal. Tu passa por muitas provações dentro da arbitragem. Mas os fortes conseguem se sobressair. Então... Somente os fortes. Sim, muitas dificuldades. O que a gente tem de grande dificuldade? Primeiro, o massagista do clube é profissional do clube. Tem carteira assinada, direitos, 13º, férias. Tu tem um problema de saúde, o INSS vai acabar te ajudando e o árbitro não. Todos nós, ou na grande maioria, temos a sua profissão. O meu caso é educador físico, mas a gente tem jornalistas, bancários, policiais, militares, muitas e muitas profissões dentro da arbitragem. E aí é muito difícil tu conseguir conciliar teu tempo de trabalho com treinamento, com estudo, com dedicação. Quando tu te machuca, sai do próprio bolso a questão do auxílio de um médico, de um fisioterapeuta. Certo. Agora, Porto Alegre tem lá o Sindicato dos Árbitros, o pessoal consegue lá uma ajuda com alguns convênios e com a clínica de fisioterapia do Tesourinha, que é o ginásio lá de esportes, que é excelente o trabalho, coordenado pela Viviane Wood, e ajuda muito a arbitragem, mas principalmente o pessoal da capital e da região metropolitana. Ainda não está no nível ideal que seja para todos, não, né? Isso falta muito. Perfeito. Então a gente espera que um dia, quem sabe, eu acho que quando a minha filha, que está com 9 anos, tiver assim os seus 40 anos, tomara, a gente vai ter essa tal profissionalização da arbitragem brasileira, porque a arbitragem é o patinho feio, e a CBF não faz questão de investir nesses patinhos e nessas patinhas, porque agora a arbitragem feminina também está vingando no Brasil. Agora, semana passada a gente teve aqui em Caxias, pitou o jogo do Grêmio, a Edna Alves, que foi muito bem na é uma árbitra muito qualificada, FIFA já. Perfeito. Então, essas são as pedras que tem na arbitragem. Muitos espinhos e poucas flores. E a outra questão também é essa questão de ter que a cada 6 meses apresentar documentação, tu tem que estar sempre provando que tu é honesto para poder apitar futebol. E quando tu dá o apito inicial, ou melhor, antes, quando tu entra em campo, tu já é xingado daquela maneira. As pessoas não conhecem a vida dos árbitros. Exato. E aí xingam à vontade. Por quê? Família entra junto, porque é da cultura do futebol brasileiro. Perfeito. E isso aí só vai mudar. E olhando ali agora para a câmera de vocês, o Brasil só vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo quando melhorar a questão de torcida, de dirigentes e principalmente os jogadores respeitando as regras e a figura do árbitro. E da árbitra. Cultural, né, Fabrício? Muito, muito. Tá muito intrínseco isso na cultura do brasileiro. Parece algo normal. O grande prazer do jogo não é o gol, é sacanear quem tá no comando. E aí são árbitras e árbitros. Perfeito, perfeito. E dentre vários jogos, né, 189 jogos, eu gostaria que você me dissesse aquele que talvez você guarda o DVD ou tem uma foto na cabeceira da cama, o jogo que mais te marcou, assim, positivamente, o jogo que você apitou e você no final do jogo disse: muito obrigado, deu tudo certo, esse jogo vai ficar para a história. Eu sempre gosto de traçar os paralelos entre o ruim e o bom. Certo. O jogo ruim que eu fiz uma vez não foi nem pelo jogo, mas foi pelo fator clima. Uma vez eu apitei em Rondonópolis, no Mato Grosso, a temperatura era de 44 graus. Nossa. E aí, um calor absurdo, seco, seco, seco. E aquela coisa do cara passar mal durante o jogo. E vai repondo água, e parece que nada te basta, tu tá sempre sofrendo para apitar o jogo. Certo. E a outra curiosidade, vocês lembram aquele gauchão que o comentarista Batista desmaiou dentro da cabine? Ele estava na cabine. Muito quente. E eu era o árbitro do jogo. Ah, meu Deus. Grêmio e São Luís. Então aquele jogo ali também foi um jogo muito pesado pelo calor. 46 graus em Porto Alegre. Nossa. Os jogadores passando mal, teve gente que vomitou. Os graus, né? Com certeza a sensação era muito pior. Muito pior. Jogo 4 da tarde de fevereiro é muito quente.
Porto Alegre, E né? o melhor Forno jogo... Alegre, como chama. Isso aí. E aí, agora traçando pro lado bom, o melhor jogo que eu fiz na minha vida, eu brinco com todo mundo, é uma coisa meio tétrica, mas depois daquele jogo, se caísse o avião, eu tava faceiro. Olha só. Porque eu ia morrer feliz. Eu fiz um jogo em São Paulo e Flamengo, 2013, foi o maior público do Brasileirão, 78 mil pessoas. Nossa, muita gente. Era a volta do Luiz Fabiano da Espanha para o São Paulo. E aí tinha toda aquela mística dele voltando ao São Paulo e o Flamengo era o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho. Olha só. E aí foi um jogão, deu tudo certo, a arbitragem foi bem, os times resolveram só jogar bola. O Luiz Fabiano resolveu só jogar bola, né? Também gostava Sim, de é que ele complicar tava muitas voltando, vezes, ele tava voltando, então ele tava Tava tranquilo. tranquilo. E aí foi um grande jogo, foi assim uma sensação a melhor que eu senti como árbitro. Que legal. E o resultado final foi derrota do São Paulo. 1 pro São Paulo e 2 pro Flamengo. E foi o grande jogo da minha vida, mais importante que os Grenais. Olha só, que bacana. Muita gente também, né? Então, É. toda essa importância. né? Não, e era o jogo assim também, o jogo da TV, do domingo de tarde. Mais de 50 emissoras do mundo transmitindo o jogo. E aquele jogo assim que o cara se prepara com um pouquinho mais de dedicação, com um pouquinho mais de vontade, porque queria que desse tudo certo. E felizmente, eu estava com 2 assistentes maravilhosos, caras focados, que é o Bruno Bosquilha, que é FIFA do Paraná, que continua nativa, e o outro era o Júlio César Santos, que também já parou e é gaúcho daqui de Canoas. Que bacana. Fabrício, gostaria de... A gente entrou nesse assunto que os árbitros não conseguem levar como profissão. Eu não sei se tem um árbitro que consegue levar como uma profissão, árbitro de futebol, que trabalhe só com isso, que receba só disso. Então, o árbitro, aqui no Conecta Esporte, muitas vezes a gente comentou, o árbitro lá está trabalhando no banco, aí na semana que vem ele tem que tomar uma decisão muito importante no trabalho, mas nessa noite ele tem que apitar um jogo. O quanto isso interfere na decisão, porque é humanamente impossível separar 100%. Não, eu quero fazer isso e depois eu faço isso. É humanamente impossível separar trabalho de família ou o juiz dentro de campo do juiz fora de campo. Isso aí. O quanto isso interfere? O mais difícil é assim, Vinícius. Eu já fiz coisas que se a gente contar, as pessoas não vão acreditar, mas eu vou contar aqui. Conte. Eu já fiz jogos saindo de Porto Alegre, indo a Ijuí, apitando o jogo de quarta de noite da TV, São Luís e Grêmio, aquele que era 9h50, aí tu apita o jogo, sai de Ijuí a 1 da manhã, volta a viagem inteira e às 8 da manhã tem um teste físico da CBF em Porto Alegre e aquilo ali vai decidir 6 meses da tua trajetória de árbitro. E eu passei no teste físico. Olha só. Então é aquela coisa assim, Muito na superação, acredito. Não, superação, ajuda divina, Com o que certeza. tu quer lutar ali pela tua carreira, pelos teus valores, pelos teus princípios e acreditando na arbitragem do Brasil. Não é da forma como a gente queria, mas é o que a gente está inserido. Então tu ia, mordia o beiço, correndo na pista e vamos para passar e conseguir muitas vezes. Mas é complicado, né? Deveria ter a profissionalização. Claro. Tudo ficaria mais fácil, né? Muitas vezes a gente não tem empatia, né? A gente sabe reclamar do árbitro, Sim. sabe xingar, mas não tem empatia de se colocar no lugar e dizer, opa, como é que foi o dia desse cara? Como é que vai ser amanhã? Ninguém se preocupa com isso. E arbitragem é isso aí, é tu ser um cara abnegado. Tu tem que acreditar na causa, sabendo que tu vai ser muito mais cobrado do que elogiado. A cobrança é muito forte. E cada vez que tu tá subindo mais na arbitragem, a cobrança é maior. Perfeito. Daqui a pouco, Fabrício, nessa nossa entrevista, tem o pessoal de casa, a nossa audiência é muito boa, graças a Deus, graças a todo esse trabalho que vem sendo feito, e alguém começa a ver como ídolo o Fabrício, e começa a querer se tornar árbitro de futebol. Como é que faz para se tornar um árbitro de futebol? Eu brinco com todo mundo. Eu fui um peão, luva e macacão. Eu lavorei muito, eu lutei muito pelas conquistas que eu tive dentro da arbitragem. E tu tem que primeiro gostar do esporte. Tu tem que gostar muito de futebol, tu tem que te interessar muito pelo conteúdo da regra, Certo. porque o pior defeito que tem para um árbitro é quando ele não conhece a regra ipsis literis. Tem que conhecer tudo. As minúcias, os detalhes, os porquês, os senões. Tu tem que saber tudo.
E ter uma decisão em segundos. E disso, nisso tudo que tu tem na teórica, tu tem que saber botar na prática e decidir. Perfeito. Pênalti, não pênalti, simulou, não simulou, falta de vermelho, falta de amarelo. Claro que com a prática que tu vai pegar essa cancha. Certo. Mas tu tem que gostar muito do esporte. E tu tem que assistir muito futebol. A gente sempre comenta, quando a gente estava na ativa, e eu me dou muito bem com os árbitros jovens da Federação Gaúcha de Futebol, porque eu parei com os jogos profissionais. Mas eu tenho muito prazer em apitar, e os convites, eles acontecem. Então, quase todo fim de semana, eu tenho um jogo para apitar. Bacana, Agora, apitou, até é bom lembrar o pessoal, apitou a final aqui do nosso Amador de Nova Prata, a Conecta fez a transmissão, muito elogiado por todos, né? Até vou citar aqui no ao vivo para o pessoal poder ouvir, que um jogador disse que entrou em campo e ele disse, em poucos segundos ele estava me chamando pelo nome. E isso marca muito porque geralmente o árbitro... É o respeito. É o respeito que tem com o jogador, né? Eu tenho essa facilidade, primeiro porque eu sou educador físico. E aí já trabalhei com turmas, agora trabalho mais com atendimento personalizado. Mas eu tenho muita facilidade. O teu nome eu nunca vou esquecer. Eu vou te encontrar daqui 30 anos... Tu de barba branca, de cabelo branco, e vou lembrar, pô, aquele lá é o Vinícius de Nova Prata, que a gente participou de um programa. E eu acho que essa questão de guardar o nome, tu te aproxima muito da pessoa. E em qualquer lugar do Brasil que eu vá, as pessoas comentam isso. Pô, Fabrício, aquele árbitro gaúcho que tinha essa característica de guardar o nome, de tratar todo mundo com respeito. Às vezes, Vinícius, é na dureza, é no ferro e no fogo. Mas é pro bem do atleta, porque ele vai saber que ali na frente ele não vai repetir aquele erro ali. Então quem gosta e quem acha que é uma carreira que pode seguir em frente, procura ler a regra, assistir muito futebol. Se tiver que assistir Série A4 de São Paulo e a Champions League, assiste. Perfeito. São mundos diferentes, mas a essência é o futebol. E procura dar uma olhadinha ali no cara de preto, no cara de amarelo, no cara de verde, que está ali com apito, porque alguma coisa tu vai tirar, ou de ruim ou de bom. Perfeito. Até vou fazer um comentário. Geralmente, quando minha mãe assiste futebol, ela diz, mas como esse árbitro tem que correr, né? Muitas vezes o pessoal não vê isso, né? Isso aí. Que bacana. E a gente falou muito da cultura. O jogador brasileiro dificulta muito a vida do árbitro? Muito. Porque é aquilo que eu já comentei com vocês aqui. A alegria do jogo não é o gol. É tu ter sacaneado o árbitro. Perfeito. É tu ter, de alguma forma, com o teu jeitinho, te atirou dentro da área, simulou uma agressão. Às vezes o cara toca, parece que tomou um tiro no nariz. Perfeito. Teve um lance esses dias atrás. Reclamar do assistente, daquele jeito, sabe? Com palavrões, com ofensas, com gestos. Isso aí, às vezes, é mais bacana do que teu time ganhar. O que é um absurdo no Brasil. É um absurdo. Até eu ia falar um lance do jogador do Vasco, o Magno, que está surgindo agora. Ele dá uma lambreta, sofre a falta, mas ele toma um chute no peito e ele bota a mão na cara. Então, é muito do jogador brasileiro. Por quê, né? O árbitro viu que foi falta. E, Vinícius, uma coisa que as pessoas que comandam futebol, tanto dirigentes, treinadores e jogadores, agora tem o VAR. O falso malandro não vai mais se dar bem. Perfeito. A gente tem lances aí que a gente vê que os jogadores tentam, de alguma forma, enganar e ludibriar a regra e a arbitragem, e os malandros estão caindo por terra. Então, procura fazer o jogo certo, dentro das regras, e principalmente, respeita quem está no comando do jogo. Perfeito. Na conferência você também fala do desenvolvimento social que tem o esporte, né? Eu gostaria de saber, você, principalmente como educador físico, qual a importância do futebol para esse desenvolvimento social, para as pessoas que muitas vezes tiram o menino da rua e no esporte ele encontra uma esperança de um novo amanhã. Qual a importância disso? Eu acredito muito que o Brasil só vai crescer quando começar a investir mais na educação de base, séries iniciais, séries do ensino fundamental e tudo isso atrelado ao esporte. Qualquer esporte. Pode ser dama, pode ser xadrez, pode ser atletismo, pode ser voleibol, pode ser handebol, pode ser atividades pré-desportivas para os pequenos e o futebol, que é o esporte que tem o maior número de praticantes dentro do país e do mundo.
Então, enquanto a gente não tiver esse investimento da educação de base com o esporte, a gente vai ter muito problema. E é como tu falou, quantas crianças a gente pode tirar da rua, dos problemas sociais, das drogas, dos péssimos hábitos que pai e mãe às vezes têm em casa. É verdade. Eu acho que com educação, bons professores, boas professoras e depois, quem sabe, bons treinadores e treinadoras, eu acho que o Brasil tem chance de dar certo com essas duas vertentes. Perfeito. Educação e esporte, esporte e educação. Perfeito. Vamos acreditar num Brasil melhor. Fabrício, e a arbitragem, quando entrou na sua vida, hoje, depois de você passar ainda apitando os jogos amadores, o que ela mudou na sua vida? Qual foi a maior lição que a arbitragem te passou? Eu agradeço muito ao futebol. Mesmo a gente tendo tantos problemas na CBF, na Federação Gaúcha de Futebol, dentro da arbitragem, quem procura ter uma linha reta, com boa conduta e principalmente sendo leal aos seus princípios de família, de valores, a gente conquista muitos amigos. Eu tenho amigos na Bahia, Alagoas, Paraná. Eu tenho convites aqui no nosso estado, de Torres até o Chuí. Apito por todo o nosso estado. E isso é muito legal, porque a vida só é feita quando a gente procura fazer as coisas de forma correta. A gente erra muito, mas a gente procura sempre acertar. E eu procurei sempre ter isso como se fosse assim o meu mantra dentro da arbitragem. Erra, mas procura, quando errar, estar de cabeça erguida, sabendo que tu sempre tentou dar o teu melhor. Perfeito. É aquela frase, né? O que se leva da vida é a vida que se leva, né? Se não levar uma vida boa, não vai poder levar nada daqui, né? E agora vamos falar um pouquinho de VAR no Brasil, que é a sensação do momento, o VAR. Fabrício, você como um árbitro que já apitou muito, agora acompanha muito o futebol, continua acompanhando, a arbitragem brasileira está preparada para utilizar o VAR? Se preparando. O momento é um momento bem difícil, a gente está com a implantação do VAR no Brasil. A gente já teve aí 25 rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil, e a gente está vendo muitos árbitros que eles estão tensos, eles estão muito pressionados pela figura dos árbitros de cabine. Não é fácil, porque tu apitar o jogo na essência, no cheiro da grama, nas tuas decisões com os assistentes e o quarto árbitro é uma coisa. Agora, esse sinal, quando a gente tem dentro de campo que o árbitro foi chamado pela cabine, está gerando uma pressão em quem está dentro de campo. Alguns árbitros que estavam apitando tranquilos até 2 anos atrás, eles estão sentindo muito a pressão da questão da arbitragem de vídeo. A coisa está melhorando, mas eu acho que vai levar ainda um tempo. Eu acho que até o final do Brasileirão a gente vai ter momentos de muita tensão. E agora o campeonato está afunilando. Perfeito. A gente está vendo quem vai chegar para a Libertadores, quem já está para cair e quem não vai a lugar nenhum. Então acho que até dezembro a gente vai ter que esperar um pouco mais tolerância, mais paciência e mais cautela de quem está acompanhando, porque para a arbitragem a panela vai ferver. Eu até ia dizer, tem árbitros que muitas vezes apitavam normalmente, tranquilos, um lance comum para eles, né? E apitar normal agora parece que que é dependente do VAR, né? Isso aí. Para alguns árbitros virou um apoio, quase uma bengala. Certo. E aí a gente está vendo que os jogos estão passando por problemas. Mas a gente espera que nas próximas decisões que a comissão de arbitragem tenha, que a coisa possa ficar principalmente mais clara para quem está assistindo e para quem está disputando as partidas. Perfeito. E tem aquele fato, lance de interpretação, né? Que é o que mais dificulta a arbitragem no VAR. É aquela mão na bola, bola na mão. Como você, sendo árbitro lá no meio, como lidar com isso? Porque a minha interpretação provavelmente é diferente da sua, né, Fabrício? E como lidar com a torcida que não vai aceitar, com os dirigentes que não vão aceitar, e muitos estão reclamando, pedindo áudio de VAR, indo até a CBF buscar o áudio de VAR. Como lidar com isso? Como é esse lance de interpretação? Vinícius, o que eu vou explicar com essa tua explanação? Foi perfeito, é isso aí. O que eu posso dizer é isso, mais uma vez, que a gente possa ter cautela,
um pouco mais de compreensão com quem está comandando o jogo. Para a arbitragem não está nada fácil. Eu já conversei com muitos árbitros durante esse ano e é muito difícil quem está confortável apitando futebol com as questões do VAR. Então está todo mundo progredindo e a progressão é aquela coisa, um dia um passo para frente, um dia um passo para trás, daqui a pouco estabiliza, a gente vai passar por problemas. E os dirigentes, principalmente, e os treinadores, eles estão muito intolerantes. Eles erram muito, erram demais, contratando errado, outro, né? Escalando errado. Então é sempre mais fácil tu botar o teu foco de derrota na arbitragem, perfeito, que é a porção mais fraca do futebol brasileiro. Então pensem um pouquinho antes de reclamar tanto e antes de cobrar. A coisa tá demorando para de repente ficar boa, concordo com vocês, mas aos pouquinhos, com um pouquinho de tolerância, vai dar certo. Fabrício, nesse lance de interpretação, quem define? É sempre o árbitro de campo que tem que definir ou vai ter interferência, o VAR vai poder dizer, não, foi tal coisa? O VAR, ele te sugere, e aí ele te pede que tu vá até o monitor analisar o lance. Mas o poder de decisão e a autonomia final é do árbitro de campo. Perfeito. Bom saber, porque muitas vezes até o pessoal que está nos assistindo reclama sem saber da regra, sem saber de como é, assim já fica mais por dentro. Mas por que demora tanto? Porque a gente comentou antes, né? Espera um gol, teve um jogo do Inter e Flamengo, demorou 7 minutos, Inter e Flamengo, acredito que foi 7 minutos, né? No Beira-Rio. No Beira-Rio, que demorou para a conferência do VAR. Por que demora tanto? Talvez por causa que os árbitros não são ainda tão treinados, não teve tanto treinamento como fora do país teve? Mas o que eu te digo assim, Vinícius, o que a gente vê da arbitragem sul-americana? Os argentinos, por natureza, são bem mais catimbeiros que os brasileiros. Certo. E os árbitros argentinos também. Tanto que o Lustó, que é o árbitro desse jogo que tu citou, é o árbitro que vai fazer agora, semana que vem, o jogo do Maracanã. Flamengo e Grêmio. É o mesmo árbitro. Então, eles têm aquela coisa de analisar, de respirar, chama o quarto árbitro, chama o assistente, aí vira quase uma videoconferência. Exato. E aí a coisa vai demorando e vai inflamando e vai deixando todo mundo com a cabeça quente. E o pior daquele jogo foi assim, como tu disse, foi por volta de 7 a 8 minutos. E esse foi o tempo que ele só teve para recuperar. Eu estava nesse jogo no Beira-Rio pelo meu canal do Instagram. Já vou fazer aqui o comercial. Pode fazer um merchan, com certeza. No Instagram eu tenho um canal de arbitragem que fala somente desse assunto. Central do árbitro. Anota aí para interagir comigo lá. Bacana, vamos estar colocando também no nosso stories do Conecta Esporte, @Conecta Esporte, vamos estar colocando aí para vocês poderem seguir isso o aí. professor. O jogo deveria ter no mínimo 14 minutos. Eu estou esperando que a gente tenha esse maluco aqui no Brasileirão, que anuncie para o quarto árbitro. Pode botar 15 de acréscimo. Ele vai ser execrado, vai ser crucificado, mas ele vai ser o justo e ele vai servir como exemplo para os próximos jogos, outros árbitros recuperarem o tempo que precisa ser recuperado. Beleza. A gente está finalizando a nossa entrevista, desde já quero te agradecer muito, Fabrício, por ter vindo até aqui, dispor desse tempo para a gente aqui do Conecta Esporte. É fundamental a gente ter uma entrevista assim, com tamanha sabedoria, tamanha explicação de todos os assuntos que a gente trouxe aqui. E eu gostaria agora uma pergunta pessoal. Teve aquele lance com o D'Alessandro, que o D'Alessandro tão conhecido, aqui pertinho, Veranópolis, um dos maiores ídolos da torcida do Internacional, e a gente comenta sobre isso, né? O jogador ganha um salário exorbitante comparado com o do árbitro, né? E muitas vezes tem que se colocar nessa situação, o jogador vai para brigar, você separa e diz, calma, D'Alessandro, calma. Eu gostaria que você Vinícius, comentasse um pouco desse lance. Isso que tu citou é um negócio importante, a gente não ganha salário, a gente ganha taxa. Tu ganha taxa de arbitragem, eu não tenho direito nenhum trabalhista, nada. Então eu vou lá, faço um jogo por semana ou 2, eu ganho taxas. Certo. E essa questão com o D'Alessandro foi aquela coisa. Eu procurei, de alguma forma, preservar tanto ele como o jogador do Veranópolis. Só que na hora o fotógrafo pegou aquela foto. E eu sou bem maior que o D'Alessandro. Sim. E aí virou meme, virou figura de internet, virou figura de palestra. Exato. Pelo Brasil e pelo mundo rodou aquela foto. Mas eu deixo bem claro, eu procuro manter os 22 dentro de campo.
mas sempre no rigor da regra. Perfeito. Até hoje. E eu queria aproveitar, Vinícius, deixando bem claro, eu apitei futebol profissional até 2016, mas a arbitragem segue comigo. Eu tenho muito prazer em apitar futebol. Eu queria aproveitar aqui o canal de vocês, que atinge 13 cidades aqui da região. Fique à vontade. Quem quiser me contratar, quem quiser me convidar para palestras, para jogos, tá aberto o canal. Então, ou vocês podem falar aqui com o pessoal da Conecta, Perfeito. ou o pessoal da região, porque eu estou sempre aqui pela volta na Serra Gaúcha. E vai ser uma satisfação conhecer mais gente fazendo o que eu gosto, que é apitar futebol. Perfeito. Fabrício, muito obrigado. Valeu, guri. E parabéns por essa conferência que você fez na cidade de Nova Prata e por toda a sua carreira como um bom profissional, que tenham mais pessoas assim, mais árbitros assim, e que, como você disse, que tenhamos não só uma arbitragem melhor no Brasil, que seja profissionalizada, mas que tenhamos um Brasil melhor, com mais educação e que o esporte faça essa função como faz tão bem, né? De educar e de trazer uma cultura nova para esse Brasil, que a gente não quer mais ter esse jeitinho brasileiro, né? Sem dúvida. A gente quer ser visto com bons olhos. Muito obrigado, Fabrício. Valeu, até uma próxima. É isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista com Fabrício Neves Correa, o árbitro que já apitou 189 jogos, 49 jogos da Série A do Brasileirão e apitou 3 Grenais, pessoal. Essa entrevista que fez com que a gente aprendesse muito sobre a arbitragem no Brasil. E agora, pessoal, a gente vai se questionar algumas vezes antes de estar reclamando tanto com a arbitragem. Hoje, a gente aprendeu muito nessa entrevista rica em sabedoria do esporte. Muito obrigado ao Fabrício e obrigado a você que esteve na audiência. Quinta-feira que vem a gente volta falando sobre um novo esporte aqui na Conecta Mais, essa TV que traz tudo de bom que a gente tem na nossa região. Valeu, pessoal. Até quinta que vem. Tchau.